Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Cartoleiro. No vídeo de hoje vamos montar o nosso time para a quinta rodada do Cartola FC. Quem ainda não se inscreveu no canal, peço para se inscrever, compartilhar o vídeo com os amigos e deixar o seu like nesse vídeo que vai ajudar demais no desenvolvimento do canal. Lembrando que a gente tem a nossa página no Instagram, que é o @cartoleirofc. Lá a gente posta a nossa escalação final faltando uma hora para o mercado fechar, então não deixem de nos seguir. Última rodada, 53,45 pontos. Foi uma pontuação de regularidade um pouco acima da média dos cartoleiros, que ficou em 50 pontos. Internacional, Botafogo e Atlético Mineiro, que eram os grandes favoritos da rodada, ninguém venceu. Só o Inter conseguiu segurar o saldo de gols e ajudar a gente um pouquinho. Eu lembro até que no último lance do jogo, o Edenilson mandou uma bola na trave com o cruzamento do René. Só ali já eram 13 pontos a mais. E Botafogo e Atlético Mineiro não conseguiram vencer, não seguraram seu saldo de gols e isso abaixou um pouco a nossa pontuação. O nosso capitão, que era o Hulk, fez o seu golzinho, mas a pontuação foi um pouco baixa para quem fez um gol. Mas faz parte, bola para frente, bora recuperar e nessa quinta rodada do Cartola FC, o mercado vai fechar às 16 horas de sábado, ou seja, às 3 horas vamos postar o nosso time final lá no @cartoleirofc. Então se você não segue a gente no Instagram, nos sigam lá. Então sem mais delongas, bora pro nosso vídeo e bora mitar nessa quinta rodada. Então bora montar o nosso time para essa quinta rodada do Cartola FC. Esquema tático 4-3-3 como sempre, temos 128 cartoletas, perdemos 2 cartoletas em relação à última rodada. Bora começar a montagem do nosso time aqui pelo gol. No gol, o goleiro mais caro da rodada é o João Paulo dos Santos, 14,36 cartoletas, pega o Cuiabá dentro de casa. Eu acho que é uma ótima opção, o saldo de gols do Santos não é tão garantido, mas é muito forte para essa rodada. João Paulo bem desvalorizado, fez 0 pontos na última rodada, depois de estar vindo de uma média muito boa, 11, 4, 8 pontos. Está fazendo um bom campeonato o João Paulo, que já fez 16 defesas em 4 jogos e segurou 2 SGs. Então eu acredito que seja uma ótima opção para essa rodada. O que pega um pouco é o preço do João Paulo, muito caro para um goleiro. Everson do Atlético Mineiro, boa escolha também, apesar do Atlético não estar segurando o saldo de gols nas últimas rodadas, tem tomado muito gol bobo, 7 defesas em 4 jogos, pega o América dentro de casa, o Atlético que já vem de uma vitória sobre o América na Libertadores, pode ser que consiga mais uma e quem sabe segure um saldo de gols depois de tanto tempo, sem contar que a valorização do Everson tá boa, né? Fez -2 contra o Goiás, então boa opção pensando em valorização. Os goleiros mais baratos aqui, o Bento do Atlético Paranaense, ótima escolha para a rodada, pega o Ceará dentro de casa, também está desvalorizado, fez 16 defesas em 4 jogos, apesar da campanha do Atlético Paranaense não estar tão boa no Campeonato Brasileiro. O Fábio Carille foi até demitido depois da goleada sofrida na Libertadores. O Bento está fazendo um bom campeonato, tem ajudado a situação do Atlético Paranaense a ser um pouquinho menos pior. Então acredito que é uma boa opção, é barato também, só 5 cartoletas, boa rodada para colocar o Bento. Mas de momento a gente vai estar colocando aqui o Hugo Souza do Flamengo, 3,43 cartoletas, pega o Botafogo dentro de casa, clássico carioca, jogo complicado, o Hugo vai ser muito exigido, então se ele faz umas 3, 4 defesas ele consegue segurar o saldo de gols, certamente vai fazer uma pontuação muito alta. Acredito que seja um nome muito bom até para quem tem menos cartoletas, né? Só 3,43 cartoletas, ótimo nome para quem tem poucas cartoletas e por isso o Hugo vai ser o goleiro do nosso time. Vamos agora escolher nossos 2 laterais para a rodada. A nossa primeira escolha não foi tão bem na última rodada, mas é um lateral que está com a média muito boa no Cartola dessa temporada, que é o Lucas Pires do Santos, 9,98 cartoletas, pega o Cuiabá dentro de casa. O Lucas Pires, que é um lateral que está com a média muito boa, 6,10 pontos nessa temporada, desarma bastante, 15 desarmes em 4 jogos. Na segunda rodada que o Santos não segurou o saldo de gols, ele fez 4,6 pontos, praticamente só em desarme. E jogando contra o Cuiabá, o Santos é forte candidato a saldo de gols nessa rodada, apesar do Cuiabá aprontar muito quando joga fora de casa. Isso vem desde a última temporada, mas eu acredito que o Lucas Pires é uma ótima escolha para essa rodada. A nossa segunda escolha está um pouco em aberta, porque tem muita opção boa para essa rodada. Guga do Atlético Mineiro, ótima escolha, é um lateral muito regular no Cartola, 6,05 pontos de média, ele em 2 jogos fez 3 desarmes, é um lateral que desarma bastante,
Por enquanto, na temporada do Cartola não mostrou isso. Na primeira rodada, 7,9 e na quarta rodada, sem saldo de gols, 4,2 pontos. Está desvalorizado. Se o Galo segura o saldo de gols, certamente o Guga deixa seus 7, 8 pontos ali. Laterais do Flamengo, ótimas escolhas também. Tanto o Felipe Luiz, que é um pouco mais defensivo, que a gente escala mais pensando no desarme. Ele jogou um jogo e fez 4 desarmes, só aí já é 4,8 pontos só em desarme por Felipe Luiz, então ótima escolha também para a rodada. E o Isla, que é um pouco mais barato e é mais ofensivo do que o Felipe Luiz, ele que já tem um gol em 2 jogos, ótima escolha aí, mais barata, muito forte para a rodada. Laterais do Palmeiras, muito fortes para a rodada, tanto o Marcos Rocha, que é um pouco mais ofensivo, quanto o Piquerez, que é um pouco mais defensivo. Por enquanto, a gente vai estar dobrando a lateral do Santos e escalando o Felipe Jonathan, 5,12 cartoletas. Ele que no jogo contra o São Paulo jogou de meia, então fiquem atentos a isso. Ele pode jogar um pouco mais adiantado, isso pode beneficiar os scouts ofensivos. De momento, a gente vai estar dobrando a lateral do Santos e ficar atentos à situação dos laterais do Flamengo e do Palmeiras. Mas no esboço inicial, os nossos laterais vão ser Lucas Pires e Felipe Jonathan. Vamos agora escolher nossos 2 zagueiros para a rodada. Zaga do Santos muito forte para essa rodada. Eu falo isso, né, nem porque eu torço com a camisa do Santos, mas é porque realmente o Santos é muito forte para essa rodada. Maicon, 14,38 cartoletas, desvalorizado. Nas 3 primeiras rodadas ele sempre fez acima de 8 pontos. Na quarta que caiu um pouquinho. 9 desarmes em 4 jogos, além de uma assistência. Tá numa temporada muito regular, nome muito forte para essa rodada, caso você tenha cartoletas. Alternativa ao Maicon, tem o Eduardo Bauerman também do Santos, 10,06 cartoletas. Uma média muito menor, mas muito regular também o Eduardo Bauerman, caso você não tenha cartoletas para o Maicon. Júnior Alonso, 13,17 cartoletas. Não é um jogador que gera scouts para o Cartola. Ele tem 3 desarmes em 4 jogos. Na última rodada, por exemplo, fez 2,4 pontos, muito por causa da bola na trave que ele mandou no final do jogo, senão ele teria negativado. Caso ele consiga o saldo de gols, é uma escolha muito boa para essa rodada. Por enquanto, a gente vai escolher zagueiros um pouco mais baratos, pensando no nosso meio-campo e no nosso ataque. Nossa primeira escolha vai ser o Murilo do Palmeiras, 7,45 pontos, pega o Fluminense dentro de casa. Murilo, por enquanto, tem mostrado ser um jogador que depende muito do saldo de gols para fazer uma pontuação legal. Ele tem 4 desarmes em 3 jogos, é um número um pouco baixo, mas ele é um jogador muito forte na bola aérea ofensiva. Ele fez um gol contra o Independiente Petroleiro pela Libertadores, então é um jogador forte na bola aérea ofensiva, quem sabe deixe seu golzinho aí contra o Fluminense. A nossa segunda escolha é um zagueiro que também não vem muito bem no Cartola nessa temporada, mas tem saldo de gols forte e quem sabe se recupera nessa rodada, que é o Davi Luiz do Flamengo, 6,19 cartoletas, pega o Botafogo dentro de casa. Os 2 jogos que o Davi Luiz jogou, como vocês podem ver, 1,6, 1,3, não segurou saldo de gols ainda, deixa só um poucos pontinhos ali de desarme, que são 4 desarmes em 2 jogos, não são números muito atraentes, mas caso ele consiga manter essa média aí de 2 desarmes por jogo e o Flamengo segura o saldo de gols, o Davi Luiz consegue fazer seus 7, 8 pontos. Então acredito que é uma boa escolha para a rodada pensando no saldo de gols do Flamengo. Então por enquanto a nossa zaga vai ser Murilo e Davi Luiz. Vamos agora escolher nossos 3 meias para a rodada. Tem 2 escolhas que são unanimidades, que são Arrascaeta e Rafael Veiga. Esses 2 aí você coloca e deixa no time. Só tira se eles forem poupados ou se eles machucarem, porque realmente não tem como deixar de fora. Arrascaeta, média mais de 10 pontos. Ele que já tem um gol, uma assistência e 9 desarmes em 3 jogos. O Arrascaeta, além de contribuir muito ofensivamente, está contribuindo muito defensivamente. Mesmo o caso do Rafael Veiga, que está com a média um pouquinho menor, mas a média de 9 pontos, 3 assistências e 7 desarmes em 3 jogos, além de ser o cobrador de pênaltis do Palmeiras, e a gente saber que o Rafael Veiga não erra pênalti, é uma ótima escolha para essa rodada. Os 2 têm que estar no seu time. Terceira vaga que está muito em aberta, muita escolha boa para essa rodada. O Andrei, que está voando nessa temporada do Cartola, já tem 2 gols em 3 jogos,
A gente que está acostumado a ver o Andrei jogando um pouco mais recuado, principalmente na época do Vasco. No Curitiba ele está jogando um pouco mais adiantado, está finalizando bastante, então ótima opção para essa rodada. 7 desarmes em 3 jogos. A gente sabe que o Avaí é um time que dá muito desarme para o time adversário, então o Andrei é uma escolha muito forte para essa rodada, mas a gente já escolheu os dois meias mais caros. Colocar o Andrei vai ficar um pouquinho complicado dessa rodada. Zaratio, João Gomes, ótimas escolhas pensando em desarme, regularidade, principalmente o João Gomes, né, que está com 7,5 pontos de regularidade em 3 jogos, 8,10, 11,5. Ele tem 12 desarmes em 3 jogos, então fiquem atentos a isso. O Zaratio não é tão regular quanto o João Gomes, mas ele na segunda rodada acabou indo muito bem, fez 12,30 pontos, um gol, uma assistência e 4 desarmes em 3 jogos. Ótimo nome também para essa rodada, está bem desvalorizado, então ótima opção pensando em valorização. Nath Fernandes é aquele jogador que depende mais do gol e da assistência para fazer uma pontuação boa. Na segunda e na terceira rodada que ele não produziu nenhum gol, nenhuma assistência, ele acabou indo mal. Na quarta rodada, ele deu uma assistência para o gol do Hulk e acabou fazendo uma pontuação legal. Ele não desarma muito, né? 3 desarmes em 3 jogos, então é aquele jogador que depende do gol e da assistência para ir bem, mas não deixa de ser uma boa opção para essa rodada. A nossa terceira escolha de momento vai ser o Davi Terans, do Atlético Paranaense, 8,16 cartoletas, pega o Ceará dentro de casa, ele que está desvalorizado, e o Terans jogando dentro de casa, a gente sabe que é muito mais forte do que jogando fora de casa. No jogo contra o Flamengo, ele fez o gol da vitória e fez 12,6 pontos, então acredito que jogando dentro de casa, principalmente, o Terans é muito forte e ele vai fechar o nosso meio de campo. E finalmente vamos para o nosso ataque, que é onde a gente espera conquistar a maioria dos nossos pontos. Então bora caprichar na escolha dos nossos atacantes. Primeira escolha, Hulk, você coloca e não deixa de fora, porque realmente não tem jeito. Nas 2 últimas rodadas ele decepcionou um pouquinho, fez 5,6 e 6,5. Mas o decepcionar do Hulk é isso, é garantir seus 5, 6 pontos, então por isso não tem como deixar de fora. 3 gols, 1 assistência em 3 jogos, é um jogador que gera bastante scout, não tem como deixar de fora dessa rodada. Especialmente no jogo contra o América, ele vem de uma atuação muito boa na Libertadores contra o próprio América, então quem sabe ele repete essa boa atuação, deu uma assistência para o gol do Guilherme Arana, que vai estar disponível nessa rodada, mas o Hulk é muito forte para essa rodada. Caleri tá muito caro, eu tô doido para escalar o Caleri no meu time, mas ele só valoriza. No jogo não é tão benéfico pegar o Fortaleza fora de casa, eu acredito que tem opções melhores, mas se você quiser apostar nessa boa fase que vive o Caleri, 5 gols em 4 jogos e 8 finalizações, pode colocar o Caleri porque realmente ele tá voando. Eu acredito que tem que ter um jogador do Flamengo no ataque. Bruno Henrique, boa escolha também para essa rodada, mas de momento, pensando mais no preço também, o Gabigol vai ser a segunda escolha do nosso time. 10,98 cartoletas, pega o Botafogo dentro de casa, o Gabigol que é aquele atacante que cresce em clássico, então não tem como deixar de fora nesse. Ele tem 1 gol em 3 jogos nessa temporada, não tem feito uma temporada muito regular no Cartola Gabigol, mas foi como eu disse, cresce em clássico, cresce em jogo decisivo, é uma ótima escolha para essa rodada. A nossa terceira escolha, que está muito em aberta, tem muita opção boa para essa rodada. Ademir, na dobra ali com o Hulk, é uma boa escolha. Como o Vargas machucou no jogo da Libertadores, é bem provável que o Ademir seja titular nesse jogo, mas de qualquer forma, como eu disse ao longo do vídeo, o jogo do Atlético vai ser o primeiro dessa rodada, então a gente já vai ter a escalação do Atlético com o mercado aberto ainda, então bora ficar atentos a isso. O Ademir, caso ele jogue, é uma ótima escolha para essa rodada. Marcos Leonardo dos Santos também muito forte para essa rodada, fez 11 pontos, está numa média muito boa essa temporada, jogando contra o Cuiabá. Eu vou pensar seriamente em colocar o Marcos Leonardo no meu time, mas de momento eu vou apostar no talismã dessa temporada, que é o Igor Paixão do Curitiba, 14,12 pontos. Pega o Avaí fora de casa, ele que está numa temporada sensacional, sempre muito regular. Na terceira rodada, jogando contra o Galo fora de casa, fez 14 pontos. Jogar em cima dos laterais do Avaí dá muitos pontos, gera muitas faltas, então eu acredito que o Igor Paixão é um nome muito forte para essa rodada.
1 gol, 2 assistências e 9 finalizações em 4 jogos. É um jogador de cartola, aquele jogador que gera muito scout, então muito forte para a rodada o Igor Paixão, e ele vai fechar o ataque do nosso time. Para fechar o nosso time titular para a rodada, vamos escolher o nosso técnico. Temos disponíveis 3.64 cartoletas, todo mundo já sabe que só dá para o Jair Ventura, então já vamos colocar ele aqui como técnico do nosso time, mas vamos dar algumas sugestões aqui de técnico para essa rodada, para você que tem um pouco mais de cartoletas do que eu. O Antônio Mohamed do Atlético Mineiro, ótima escolha, 5.83 de média, sempre garante seus pontinhos, principalmente dentro de casa, então eu acredito que é a escolha mais forte para essa rodada. Abel Ferreira do Palmeiras, boa escolha também. Gustavo Morinigo do Curitiba, que está com a média muito boa também, semelhante ali a do Mohamed. É uma escolha muito forte pegando o Avaí. Eu acredito que dos mais baratinhos aqui, eu apostaria no Vojvoda do Fortaleza. O Fortaleza pode se recuperar nesse jogo aí contra o São Paulo. E o Bruno Lazzaroni do Atlético Paranaense está custando 5.76 cartoletas, mas dos baratinhos, eu acredito que eu não fugiria de Vojvoda e Lazzaroni. De momento, a gente está indo com Jair Ventura por conta das cartoletas. Eu acredito que não seja a escolha mais forte dessa rodada. É um clássico contra o Atlético Goianiense, tudo pode acontecer, é verdade. Mas, de momento, a gente vai estar indo com o Jair Ventura. E assim, fechamos o nosso time para essa quinta rodada do Cartola com Hugo Souza no gol, Felipe Jonathan e Lucas Pires nas laterais, Murilo e Davi Luiz na zaga, meio campo com Arrascaeta, Terans e Rafael Veiga, e o ataque com Hulk, Igor Paixão e Gabriel, comandados pelo Jair Ventura. Preço do time 128.15 cartoletas, e no banco de reservas temos César no gol, Abner Vinícius na lateral, Luciano Castan na zaga, Everton Ribeiro no meio e Rony no ataque. Agora falta definir o nosso capitão para essa rodada. A gente vai manter a nossa insistência no Hulk, apesar da gente estar um pouco em dúvida entre ele, o Arrascaeta e o Gabigol. Pode ser um dos três, quem sabe até o Rafael Veiga eu coloco aí nesse meio. Mas por enquanto o capitão do nosso time vai ser o Hulk, então bora confirmar a escalação. E agora é só torcer pela mitada nessa quinta rodada do Cartola. Então é isso, galera. Muito obrigado pela sua companhia no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez peço para vocês se inscreverem no canal, compartilharem o vídeo com os amigos e deixarem o seu like nesse vídeo, que vai ser importante demais para o desenvolvimento do canal, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia no vídeo de hoje e até o próximo vídeo.